A paz do Senhor para todos. Dou graças a Deus por mais uma feliz oportunidade de estar com vocês para mais uma videoaula. Vamos tratar de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desde já eu agradeço a sua participação, a sua presença, o seu like, e nós vamos detalhar mais ou menos a respeito dessa lição tão valiosa, a lição que será ministrada no dia 18 de fevereiro de 2024 por todas as igrejas das Assembleias de Deus no Brasil, no exterior e outros ministérios que adquirem a revista da CPAD. Todos sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para aprender a palavra de Deus. Vamos aqui a lição 7, o título: O Ministério da Igreja, o texto áureo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, Efésios 4:11. Verdade prática: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. O texto bíblico básico está em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. A lição está dividida em três tópicos. O primeiro, o ministério sacerdotal de todo crente. O segundo tópico diz a estrutura ministerial do Novo Testamento. E o terceiro tópico nos ensina as qualificações para o ministério. Deus constituiu o ministério da igreja para edificação da mesma, para orientação da mesma, e nós temos esses ministérios, ora citado em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esses ministérios, eles constituem o sustentáculo, a base, o fundamento para o desenvolvimento da atividade eclesiástica. Então, esses ofícios serão abordados na sequência, no decorrer da análise de cada tópico. Como nós vimos, o primeiro tópico diz o seguinte: o ministério sacerdotal de todo o crente. Nós já aprendemos também que na carta do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós somos o sacerdócio real, a função de sacerdote, uma função antiga desde o Velho Testamento, mas também ela não foi eliminada, ou seja, o Velho Testamento não é um testamento velho. O Velho Testamento continua válido. No Novo Testamento ele tem uma nova roupagem. E essa questão de chamar Velho Testamento e Novo Testamento é mais para fins didáticos. Porque, na realidade, a Bíblia em si não fala em velho e novo. Alguém se pegou apenas numa palavra do Senhor Jesus quando disse: um novo mandamento vos dou. Mas ele também não estava dando um mandamento novo. Ele não estava apresentando uma outra coisa, mas a mesma com outra versão. Então, os ofícios que existiam no Velho Testamento, os ministérios, continuam. Agora, de outra maneira. É o caso aqui do ministério sacerdotal. No Velho Testamento, existia a função do sacerdote, do sumo sacerdote, os quais constituíam um elo
entre o homem e Deus. Era ofício específico para os descendentes da tribo de Levi. Mas, no Novo Testamento, a função sacerdotal continua com um diferencial. Todo crente é um sacerdote em potencial. No Velho Testamento, somente o sacerdote oferecia sacrifício a Deus, por ele e pelo povo. No Novo Testamento, nós, sendo sacerdote em potencial, nós oferecemos em sacrifício a nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando também um crente, ele estabelece um critério, uma norma, uma maneira de fazer sempre uma oração intercessória, ele está fazendo uma atividade sacerdotal. Portanto, o sacerdócio não foi eliminado. A igreja, o Novo Testamento tem a função, tem o ministério de sacerdócio, sim. E nessa lição, o comentarista é muito prático, é muito incisivo quando ele aborda tal assunto. Quando ele diz aqui, textualmente, a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio da antiga aliança é como segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício aos cabeças das famílias, eram seus próprios sacerdotes. Está lá em Gênesis 4:3. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. E, em seguida disso, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Justamente o que nós abordamos. Ela teve o seu papel no Velho Testamento ou no Primeiro Testamento, como eu sempre digo, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Não se trata de velho ou novo, quando a gente fala de velho, aí a ideia que se tem é de uma coisa superada, que não serve mais. Eu volto a repetir, Deus não tem duas palavras, a Bíblia não está dividida em novo e velho, tudo que Deus, toda doutrina estabelecida no Velho Testamento continua válida no Novo Testamento, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, que a gente chama da Nova Aliança, ou mesmo Novo Testamento, até mesmo a Bíblia está dividida em Velho Testamento, Novo Testamento. Se eu fosse escrever isso, eu colocaria Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Mas tudo é questão de ponto de vista, tudo é uma forma didática para a gente melhor entender as coisas de Deus. No subitem 2 tem uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o verdadeiro sacrifício pelos pecados do povo. E o próprio Jesus Cristo, ele exerceu o papel de sumo sacerdote quando ele mesmo se ofereceu em sacrifício por toda a humanidade. Por todas as gentes. E agora nós, crentes, também temos que continuar
exercendo esse ofício, essa função, como sacerdote do reino de Deus, intercedendo ou oferecendo-se em sacrifício por nós mesmos ou por terceiro. O subitem 3, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. E diz aqui o comentarista que no catolicismo romano o sacerdócio é limitado à figura do padre. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Sabe por quê? Eles estavam ou adotam a mesma prática antiga. Os demais componentes do clero, da igreja, não tinha participação no sacrifício. Quem oferecia era o sacerdote, eram os descendentes de Arão, era a tribo de Levi. E a visão dessa organização cristã é a mesma. Eles acham que somente o sacerdote, o que chama de padre, ou pai, na nossa língua portuguesa, somente ele apresenta o sacrifício a Deus. A própria missa em si é tida como um sacrifício, o sacrifício da missa, mas é apenas um ponto de vista dele que merece respeito, mas só que eu não concordo, nós não concordamos, admitimos que todo crente é um sacerdote, porque o Senhor Jesus Cristo assim estabeleceu, o apóstolo Paulo confirmou isso. Então, na Reforma Protestante, houve uma reformulação e houve uma abertura, ou seja, uma nova roupagem, uma nova visão do que vinha a ser, ou do que vem a ser, o sumo sacerdócio. O item 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento, o ministério quintuplo. Este ministério aqui, como eu disse, quintuplo, porque são 5 os ministérios, conforme nós já citamos na introdução, o texto de Efésios 4:11, que diz que, pois, na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quintuplo, ou seja, 5 ministérios. E é descrito aqui, de forma minuciosa, cada um deles. Então, no item A, ele apresenta a figura do apóstolo, alguém enviado em uma missão. É essa a função de ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Qualquer crente, ele pode ser enviado para uma missão, para uma função. Não é uma tarefa exclusiva de alguns. Qualquer um pode ser um apóstolo. Então fica entendido que toda pessoa que é enviada, que nós chamamos de missionário, o missionário é um apóstolo. Logo, é uma função inerente a todo crente que se prontifica a ser enviado ou ir cumprir uma missão. Então, aqui o comentarista ele aborda isso, alguém enviado em uma missão. E citado em Mateus 10:2, Lucas 22:14, Atos 13:2, que vocês podem conferir, que vai justamente ratificar o que aqui está sendo abordado. A segunda função, a do profeta. Volto a informar
que a função do profeta do Velho Testamento ou do Primeiro Testamento era uma. Qual é a função do profeta? O profeta era um elo entre Deus e o homem. Ele transmitia no Antigo Testamento, ele transmitia a palavra de Deus ao povo. A mensagem de Deus, ele transmitia, então ele fazia um elo. Então, entendendo melhor, enquanto o sacerdote era um elo entre o povo e Deus, o profeta é um elo entre Deus e o povo. Ele levava a mensagem de Deus ao povo. Então o profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento ou no Segundo Testamento, o profeta exorta e consola, está lá em Atos 15 e 32, e trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério do profeta do dom de profecia, que não vamos confundir. Existe o dom de profecia, que é aquele crente batizado no Espírito Santo, que profetiza, que exerce a função de profeta. É diferente do ministério profético. O profeta, observa bem, o profeta é um ministério, mas existe um dom espiritual, o dom de profecia. Alguém é batizado no Espírito Santo e recebe esse dom. Não vamos confundir as duas coisas. O ofício, o ministério de profeta continua válido, existe ainda no Novo Testamento, na Nova Aliança, e também ela é exercida ou poderá ser exercida não de uma forma específica por um determinado grupo, por uma certa linhagem, mas todo crente que Deus escolher para ser profeta, todo e qualquer crente. Então, o que é que faz o profeta? Então, mostra aqui, na realidade, que o profeta é aquela pessoa que leva a palavra de Deus, que prega, que orienta, que exorta, que consola, que adverte. O profeta, agora é bom frisar que não necessariamente na igreja do Novo Testamento as pessoas são consagradas a esse ofício. Esses dons, esses ministérios aparecem naturalmente nas pessoas e todos percebem. Agora, dependendo da denominação, ninguém é separado para ser profeta. Existe na nossa igreja a separação, a consagração, a ordenação para pastores e para evangelistas. Agora, para apóstolos, para profeta, para mestre, não existe uma separação específica desses ofícios, desses ministérios, mas elas existem. Ela está patente na igreja e logo se percebe quem é mestre, quem é profeta, quem é apóstolo, logo se percebe. Eles podem não ser de direito, mas são de fatos. E a igreja admite e a igreja reconhece. Não formaliza, mas aceita, mas reconhece. Toda a igreja, ela reconhece quem é um mestre. Só que não existe uma separação para mestre específico. Mas a função existe. E muitos são até chamados de mestre, de professor, dentro da igreja. Isso é natural e é correto. Então nós vemos aqui que a função do profeta dentro da igreja
é uma realidade. Como se identifica um profeta na igreja do Novo Testamento? Um crente que tem essa habilidade de, na pregação, na sua mensagem, na sua prédica, ele exortar a igreja, ele orientar a igreja, ele confortar a igreja, ele trazer uma mensagem dos céus para a igreja. É muito comum isso. E mais uma vez eu digo, não vá confundir com o dom de profecia no Novo Testamento. A outra função, aqui na sequência da nossa revista, vem de evangelista. O evangelista é um ministério. Agora, observe uma coisa. As pessoas são escolhidas por Deus para esses ofícios. A igreja apenas ratifica aquilo que Deus já escolheu. Não pense que um ministério, uma convenção, uma organização religiosa, uma igreja mesmo, separa alguém, por exemplo, para ser evangelista, por vaidade ou simplesmente porque quis consagrar. Porque o Espírito Santo é quem o faz. Apenas a pessoa é tocada pelo Espírito Santo para separar alguém, quando é o caso de fazer uma separação formal. No caso do evangelista, se alguém é consagrado a evangelista numa igreja, é porque o Espírito Santo já orientou a liderança a fazê-lo. Não é presente de pastor nem de igreja, não. É presente de Deus, é Deus quem faz isso. E o evangelista no Novo Testamento é alguém cujo ministério é concentrado na salvação de almas. Então é fácil identificar um evangelista. Não pense que existe pessoas melhor ou pior do que outra, pessoas que Deus usa e outro não usa. Não, existe cada pessoa trabalhando dentro do seu ministério. O evangelista, ele tem uma habilidade em ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que qualquer crente não vai ganhar alma. Ganha sim. Todo crente é um ganhador de alma, ou precisa ser um ganhador de almas. Mas existe aqueles que têm um dom especial, um dom específico de ganhar alma e ganha em multidões. Ele é eloquente, ele é contundente, ele é convincente. A sua mensagem toca no interior das pessoas. Não é que ele seja especial, é Deus, é que o Deus especial, o Espírito Santo especial é quem usou essas pessoas. Então, a consagração de um evangelista precisa ser tomada com base nesse critério. Ganhadores de almas, grandes pregadores, pessoas portadoras de mensagens extraordinárias, que têm a habilidade de convencer multidões. É esse o evangelista. Ele já nasce com isso, é o dom dele, inerente a ele. Agora, o Espírito Santo toca nas lideranças e o separa oficialmente para ser evangelista. Agora, depende também muito do critério administrativo de cada igreja. O evangelista não precisa ser necessariamente um pastor. O evangelista não é obrigado a ser profeta. O evangelista não é obrigado a ser mestre. Consagra-se evangelista, eu volto a afirmar,
mediante orientação do Espírito Santo, grandes ganhadores de almas. Agora, se alguém acha que o pastor, em termos de hierarquia, é maior que o evangelista, e então o evangelista é nomeado pastor, depois é uma escala hierárquica, é uma patente mais superior, é ponto de vista humano. Respeitável, não resta dúvida, mas necessariamente não. Um evangelista não é obrigado a ser pastor, porque há pessoas que é evangelista, mas não é pastor. Aí consagra-se um evangelista, grande ganhador de alma, e o prende dentro de uma igreja, e ele não consegue apacentar, porque não é o ministério dele. Ele gosta de pregar para multidões, ele é convincente, ele é um grande pregador, ajuda muito a igreja, mas também tem aquele ponto negativo, a não ser que ele tenha os dois ministérios, que também não é impossível. Deus querer dar os 5 ministérios a uma pessoa só. Alguém ser profeta, alguém ser apóstolo, alguém ser pastor, alguém ser evangelista e ser mestre, tudo ao mesmo tempo, uma pessoa só. Reunir todos esses ministérios é uma bênção. Nem o apóstolo Paulo, se eu não me engano, tinha esses 5 ministérios, porque ele podia ser até um grande mestre, mas o evangelista era Apolo. Mas cada igreja tem o seu critério administrativo, isto é um assunto inerente à administração eclesiástica. Então, nós temos aqui a figura do evangelista, e depois ele mostra pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre de ensinar. Mas isso necessariamente não quer dizer que um só seja a mesma coisa. Algum é pastor e não é mestre. Outro é mestre e não é pastor. E outros são as duas coisas. É por isso que não tem aquela separação oficial para um mestre. Porque o ministério de professor, de mestre ou doutor já está arraigada na pessoa, já é inerente à própria pessoa, e enquanto ele apacenta, ele também ensina. A grande maioria dos pastores, eles são também mestres, mas nós também não vamos cobrar, exigir que um pastor seja mestre também, embora ele ensine, porque qualquer obreiro, ele precisa saber ensinar. Que, por sinal, era uma das recomendações para a consagração de um presbítero. Entre elas, que seja apto a ensinar. Então, o evangelista, o profeta, o apóstolo, ele pode ensinar. O diferencial é que o ofício do mestre, o mestre, ele ensina com mais habilidade, com mais destreza, com mais clareza, com mais graça, porque é um dom. Às vezes o pastor ensina e ninguém entende, não é porque ele não saiba, é porque o ato de transmitir, a habilidade de transmitir, ficou para o mestre. Aí, o mesmo assunto que aquele que não é mestre transmite e as pessoas não entendem, não assimilam, o mestre o faz com a maior clareza, com a maior simplicidade. Esse dom de ensinar, na realidade, é um dom até mesmo secular. E tem professores na vida secular que são realmente professores porque têm o dom.
E tem aqueles que são professores, mas que eles não nasceram para ser professor. Ele se fez professor por algum motivo. E nós que já estudamos, ou que já ensinamos, vocês que já estudaram, já perceberam muito bem isso, que na vida secular, nas escolas, nas universidades, tem professores que são a misericórdia de Deus, mas eles sabem muito bem o conteúdo que vai ensinar, mas não sabem transmitir. Já vi muitos alunos falar isso. O professor fulano de tal, ele sabe, mas não transmite direito. E outro dizia, olha, o professor fulano de tal, no instante eu aprendo com ele. Por quê? Porque ele é mestre, porque ele tem o dom. Na igreja não é diferente. Tem irmãos, tem irmãs que conseguem com a maior facilidade explicar uma coisa, um assunto, uma doutrina, porque Deus os chamou para ser mestre, que também é um ministério para qualquer crente. A questão do pastor, o pastor, ele tem aquela habilidade de conciliar, de orientar, de assistir, de cuidar, que em outras palavras é apacentar. É um cuidador. O nome já diz pastor. O que é que o pastor faz com as ovelhas? Apacenta. Ele cuida, ele alimenta. A alimentação aí é com a palavra de Deus. Ele cuida das ovelhas. Na vida secular, o pastor de ovelhas tem essas características ou essas funções. Ele protege as suas ovelhas. Ele alimenta as suas ovelhas. Levando para a área espiritual, o pastor também deve fazer isso. Ele alimenta as suas ovelhas com a palavra de Deus. Ele cuida da ovelha. Quando na vida secular uma ovelha se desgarrava do rebanho, o pastor ia atrás e a trazia nos braços. É isso que deve fazer o pastor de igreja. A ovelhinha foi embora, vai buscar. Porque você é um apacentador, cuida, traz nos braços. Não questione porque ela fugiu. O pastor também teria o cuidado de levar as ovelhas a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Isso para que as ovelhas não se alimentassem de água contaminada, de água suja, ou também viessem a comer ervas daninhas. Aplicando-se na vida espiritual, a erva danina são as falsas doutrinas, que o pastor precisa ter o cuidado de alimentar para que ela não vá comer ervas daninhas. Se por acaso assim elas fizerem, o pastor tem o cuidado de desintoxicar essas pessoas que estão envenenadas pelas ervas daninhas, que são as falsas doutrinas. Então ele busca e ele conserta, mostrando a verdadeira palavra de Deus. É uma função belíssima, a função do pastor, como também é dos demais ministérios. No subitem 2, nós encontramos o serviço de diáconos e presbíteros. Isso aqui são serviços. Serviço de diácono e presbíteros. O verbo diaconel, no grego, é servir. O substantivo, diáconos, que não foi traduzido, foi transliterado. A função da separação para esse serviço que compete à igreja é uma coisa diferente também dos 5 horas citados. Logo, o diácono,
é aquela pessoa que foi chamado, que foi escolhido para servir na casa de Deus. E como diz aqui a revista, ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. E esse significado aparece em Atos 6 e 2. Da mesma forma, o substantivo. Então, a diaconia é justamente aquele que presta serviço na casa de Deus, é alguém separado. Agora eu gostaria de fazer uma observação quanto à palavra presbíteros. Existe, porque também é uma questão de administração eclesiástica. Não é que alguém esteja certo ou que esteja errado. É um critério que se estabeleceu. O que é um presbítero? Um presbítero no Novo Testamento, na igreja primitiva, era o mesmo pastor, que também é chamado de episcopos, que é um pastor superintendente, traduzido por bispo. Então, essas três funções é a mesma coisa. Nós é quem separamos e achamos que trata-se de uma patente, de uma hierarquia. Eu volto a afirmar que quando se trata de dom ministerial, se eu tenho o dom A, não significa necessariamente que eu vou ter o dom B. Mas na visão, na ótica humana, na nossa ótica, alguém acha que se alguém é hoje diácono, ele precisa ser depois presbítero. E se ele é presbítero, ele precisa ser depois um evangelista. E se ele não tiver o dom de ministério, o dom ministerial de evangelista, como é que fica? Ele é um ganhador de alma, ele é um grande pregador, ele é eloquente, ele tem habilidades em ganhar almas, então ele pode ser um diácono e não ser um evangelista. Mas, com todo respeito ao critério que nós constituímos, que nós organizamos, as pessoas saem passando de ministério a ministério, independente de ter ou não essa habilidade. Então é só um esclarecimento. As pessoas pensam que presbítero é uma coisa e pastor é outra, porque foi isso que nós constituímos. Por convenção, nós convencionamos, nós achamos que deveríamos separar as duas funções. Se nós fizermos uma leitura cuidadosa nas epístolas de Paulo, ele vai mostrar, muitas vezes, que com a mesma pessoa, ora ele chama presbítero, ora ele chama bispo, ora ele chama pastor. Então, nós entendemos que na visão naquela época era tudo a mesma coisa, mas isso não quer dizer que trata de um erro ou uma distorção doutrinária, não. É só um critério. É uma forma de administrar. O item 3 mostra as qualificações para o ministério. Qualificações de natureza moral, porque tem duas qualificações: a moral e a social. O apóstolo Paulo, sempre que ele ia consagrar alguém ao ministério, ele fazia questão de citar as características, as qualificações das pessoas que estavam sendo consagradas. Então o apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais, como ele fez para Timóteo, ele fez para Tito, quando ele diz que deve ser uma pessoa irrepreensível, não apegada ao dinheiro, não avarento, não dado ao vinho,
são qualificações fundamentais. Observa, o ministro, ele precisa ter no seu caráter, nas suas qualidades, esses elementos, conforme o apóstolo Paulo cita, tanto em 1 Timóteo, como em Tito, que seja não apegado ao dinheiro, não avarento, irrepreensível, quando ele diz também lá em Tito, não dado ao vinho, que não tenha torpe ganância, que tenha reputação ilibada, são características de alguém consagrado ao ofício pastoral ou qualquer outro ministério. A qualificação social, ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o desejo, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, não pode ser arrogante e orgulhoso. Uma pessoa com difícil convívio social, alguém que devido à sua soberba mantém-se obstinado na sua própria opinião. Vocês imaginem um pastor mal educado, em outras palavras, estúpido, grosseiro, arrogante, presunçoso, avarento. Não é pastor. Não foi chamado, não tem o dom ministerial. É por isso que o apóstolo Paulo tem esse cuidado. O cuidado para que o aspirante ao cargo ministerial tivesse os predicados necessários para o exercício desse ministério. Aprove Deus que todas as pessoas chamadas, todas as pessoas consagradas ao ministério preencham os requisitos mínimos para o exercício da sua função, porque somente assim a igreja seria próspera, a igreja seria abundante, a igreja seria feliz. A igreja depende daquele que os conduz. Lembrando que a cobrança das lideranças feita por Deus vai ser rigorosa se esses não preencherem todos os requisitos exigidos pela palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e que a palavra do Altíssimo preencha todas as lacunas na sua vida. Até a próxima aula.